Boa noite, nação peregrina! Tudo bom, pessoal? Hoje mais uma live super legal com um peregrino bastante experiente, que já fez caminho francês, já fez caminho português desde Porto e teve uma contribuição super importante na construção do caminho de Caravaggio, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente vai conversar com o Gilberto Galafassi, vai conhecer todas essas dificuldades, desafios, como é que foi a implementação desse projeto super bacana, e também um pouco da experiência dele no Caminho de Santiago, evidentemente, né, gente? Eu quero dar boa noite para quem já está aí na live. Vão falando se está tudo bem com som, imagem, aquela coisa toda. Boa noite, Rodrigo, Adair, Ellen, Luciene, Lorena, doutor Davantel, Poliana, tudo bom, Poliana? Adelina, doutor Alessandro, Wilson. Oi, Jorge, tudo bom, queridão? Então, a gente já vou chamar o Gilberto aqui, porque tem muitas. Bem-vindas a todos, quem eu não falei ainda. Olá, Welder, tudo certinho, Poliana? Olá! Boa noite! Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Denise? Tudo jóia? Estamos aí de novo, falando Isso um pouco aí, sobre sem essa mistério, você experiência. viu, né? Foi facinho de Não, entrar. é bem tranquilo, é bem tranquilo. Mesmo aqui para o pessoal do interior, a gente aprende devagarinho. Ah, que interior que nada. Brincadeira. Ô, Gilberto, aí já estão te desejando boa noite aqui. É, eu estou vendo. Eu Jacob, tô acompanhando porque eu estou enxergando aqui. Eu vi o pessoal. O Alexandre aí, ó. Tá joia. aí, o Jorge tá aí, a Mara Cardoso tá O aí, Jorge tá minha aí, tá? querida lá de Gramado. O pessoal já tá em massa aqui. É, legal. Ô, Gilberto, conta pra gente como é que você virou peregrino. Bom, primeiro em 97, a minha esposa Márcia, ela gravou o Globo Repórter, Opa, Denise. deu Opa, uma vazadinha deu aqui. uma vazadinha aqui. Pronto. A É. minha esposa gravou um Globo Repórter quando eu estudava à noite, estava fazendo pós-graduação em 97. E quando eu cheguei em casa no sábado de tarde, porque eu estudava sexta, durante sábado de manhã, eu assisti aos prantos, eu falei, quero fazer isso. Nem sabia o que era. Em 97 você não tinha informações de internet, você não tinha nada, porque você tinha, Nada. era muito pouco. E através de um amigo em comum, eu conheci. Primeiro eu li o livro do Paulo Coelho, né? Que foi um grande incentivador do caminho, mas eu achei meio difícil de entender algumas coisas. A minha compreensão na época, talvez, né? É um livro um pouco diferente. E eu conheci Sérgio Reis, lá de Porto Alegre, um escritor, o pai da Adriana, que é a nossa presidente da Casada aqui do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Sérgio através de um amigo, fui a Porto Alegre conhecê-lo uma sexta-noite, e ele falou, rapaz, tu põe a mochila nas costas e vai embora para Santiago. Mas eu não podia fazer isso simplesmente. Eu trabalhava numa empresa que para tirar férias eu tinha que pedir pelo amor de Deus. Então, e quando eu olhei o tamanho, né, eu queria fazer o caminho francês. Mas em 2018, quando eu mudei um pouco o ritmo da minha vida, primeiro a Márcia falou: "Opa, você tem um caminho para fazer". Eu já estava me preparando, já vim me preparando fisicamente, sempre há anos que eu venho me preparando para estar sempre no dia, se eu precisar fazer no dia seguinte. E em maio de 18 fui para a Espanha, fui para Saint-Jean, né, fui para Madrid, Pamplona, Saint-Jean, e comecei o caminho. Para variar, como um gaúcho aqui da Serra incrédulo, né, que acha que sabe tudo, né, de frio e tal, eu olhei a previsão do tempo, não acreditei que ia ter frio, que ia ter neve, né, e subi a montanha. E também não impediram ninguém de subir. Eu contava para os meus irmãos de caminho, que eu fiz agora recentemente, o caminho de Caravaggio, que eu encontrei, vi uma pessoa, disse, graças a Deus vou ultrapassar alguém, uma pessoa de amarelo. Era uma japonesa voltando, desesperada, chorando. Ela chorava descendo e eu chorava subindo. Eu estava desesperado. Bom, fiz o caminho, 34 Que dias. mês que foi? Maio, você falou? Foi maio, eu comecei dia 10 em Saint-Jean, dia 11, né? Dia 12, na verdade, de maio. E cheguei, Caramba. cheguei em Santiago dia 14 de junho de 2018. Foi uma experiência. Caramba, e pegou neve nessa Peguei época. neve nos Pirineus, na subida, tanto que eu tenho muitas poucas fotos, porque foi impossível. Inclusive, uma amiga em comum que estava no caminho naquele dia,
vai jantar comigo daqui a pouco. Eu vi que ela está dentro da live, é a Nádia Darré, ela e o esposo estão aqui, são peregrinos, estão aqui na minha cidade e vou jantar com eles daqui a pouco. Então você vê que o caminho ele é mágico para tudo, né? Bom, voltando de lá, voltando de Santiago, um amigo aqui, o Fabiano, que é o vereador Fabiano Pico, ele me convidou para falar na Câmara de Vereadores sobre Caminho de Santiago, porque eles estavam discutindo caminhos de Caravaggio. Primeira vez que eu escutei, eu não tinha escutado nada, porque até aquele momento eu fiquei fora há bastante tempo e também, quando eu trabalhava, eu estava meio envolvido direto com as coisas. Aí eu falei, o que é isso? É caminho de Caravaggio, a gente vai um caminho que sai lá de Canela, vem a Caravaggio. Pô, aí no dia seguinte eu fui na Câmara, expliquei, fiz uma apresentação sobre o caminho e contei a experiência, como é que funcionava e tal. E no dia seguinte fui falar Até então era um projeto da Era um Câmara. projeto, eu não sabia de nada. Eu fui falar com o Francis Casale, que era o secretário de turismo lá na prefeitura, levei uma concha para ele e falei, e aí, doutor, como é que é esse negócio? Ah, nós estamos fazendo, estamos estudando. Quem sabe o caminho? Eu. Quem sabe o trajeto? Eu. Não tinha sinalização, não tinha nada. Nós combinamos, isso foi em junho de 2018, nós combinamos de, quando ele fosse fazer o caminho, ele me convidaria, então ele me convidou, a gente foi em janeiro de 19 e percorreu o caminho de Caravaggio no que a gente chamou, o certificado que ganhamos na época, o primeiro foi de uma caminhada técnica. Não obstante, na época a gente levou uma credencial que o Francis preparou, que carimbava com os carimbos, muitos com o carimbo de CGC das empresas, né, dos estabelecimentos, porque ninguém tinha carimbo, né? E a gente fez o caminho em 6 dias, o caminho de Caravaggio, sem A sua sinalização. credencial vai entrar para a história, hein? Então... Daqui a pouco vai virar relíquia, vai todo mundo falar, nossa, olha que credencial essa esquisita. credencial, olha aqui, só número, só CGC. E a gente fez o caminho, e aí passamos a ajudar a formatação, porque aí surgiu a questão de, pô, mas 6 dias não dá, vamos fazer um guia para 10, ó, o guia que tem no mundo são esses, um benchmark com coisas que já aconteciam lá fora, né? E tal. Então a gente acabou sugerindo, e na época, então, a gente, a sinalização, olha só, é uma seta amarela aqui, né? Eu consegui uma pessoa que fez para a gente as setas de plástico, né, para facilitar colocar as setas. E nós tivemos muito cuidado, até os meus colegas agora que caminharam comigo, os irmãos de caminho, observaram, a gente não furou nenhuma árvore, nada, tudo politicamente correto, embora seja plástico, é um plástico reciclável, é um PVC, né, o PVC é um plástico politicamente correto. A gente sinalizou o caminho e muitas sinalizações de pintura. E não tinha, a gente foi junto com o pessoal sinalizar, então a gente começou aqui em Farroupilha e foi até lá em Gramado. Depois teve um pedacinho que eu até não consegui, mas eu vi setas, eu dizia para o pessoal, tá vendo, essa caligrafia é minha, eu ajudei, de fato, então a gente sinalizou o caminho. Ele foi lançado, o caminho Todo de mundo Caravaggio. fala que ele é um caminho muito bem sinalizado. O pessoal tem colocado, a gente tem se esmerado de muita, e algumas pessoas têm ajudado. Por exemplo, o pessoal da ultramaratona, eles ajudaram a gente a ressinalizar. Os municípios fazem, Gramado fez, Farroupilha já fez, falta fazer alguma, mas a gente vai fazer um trabalho. Amanhã eu vou conversar com o prefeito de Caxias, o Adiló, que é um grande amigo nosso, pessoalmente sobre um assunto também do caminho, e vou discutir com ele a questão de sinalização. Então o caminho ele se construiu, Denise, diferente do que Santiago, que tem 1.200 anos. Esse nosso caminho foi pensado pela gestão da época, da prefeitura, né, pelo prefeito, pelo Francis, que era o secretário. E por que Caminhos de Caravaggio? Caminhos de Caravaggio porque ele percorre o caminho mais usual de Canela a Farroupilha. O Santuário de Caravaggio de Farroupilha é originador, né, porque o Santuário de Caravaggio ele foi construído, o primeiro santuário em 1890, né, e antes disso venerava uma imagem que veio da Itália, que era um quadro, simplesmente um quadro pequeno que uma pessoa disse, só vamos rezar porque precisava chover e uma série de coisas. É uma história para outras lives, né, para contar toda essa história. Então, por que Caminhos de Caravaggio? Porque ele percorre um santuário de Canela, que é de Caravaggio, lá no Parque Saiki, que fica a uns 7 quilômetros do centro de Canela, da Catedral de Canela, e vem até o Santuário de Caravaggio. E ele, durante o seu trajeto, nós temos o Santuário de Pedras Brancas de Caravaggio, Bem-te-vi, e diversos santuários, então, que ficam nesse caminho e que fazem com que
ele faz uma trajetória. Então tem mais um outro das Pedras Brancas, depois eu falei do Bentivi, tem do Caravaggio, e tem um outro que agora me foge, porque é tanta informação que a gente acaba... E o que acontece? Então ficou esse caminho, ficou registrado. Ele é um caminho que está homologado em Santiago, então, usando a credencial dele, né, Ah, legal. a credencial do caminho, e usando a credencial de Santiago de Compostela, para aqueles que querem, e fazendo o caminho em inglês, você acaba, então, também tendo... Você vai lá na Europa, não tem tempo para fazer, está numa viagem, consegue fazer apenas 5, 6, 7 dias, que é de La Coruña até Santiago, que é o caminho inglês. Se você levar a sua Compostela, lá de Santiago, carimbada aqui em Caravaggio, também vale lá. Então é interessante porque... Complementa a quilometragem, né? Complementa a quilometragem. Aqui é um caminho de 200 quilômetros, aqui para você receber o certificado, né, de conclusão. Eu vou pegar um aqui, só um pouquinho. Ele não está longe. O certificado... Ficou sem áudio. Opa. Entrou uma ligação, mas eu derrubei já. Ele acaba, então... Você tem um certificado de conclusão. Assim, tudo o que acontece em Santiago, guardadas as proporções, acontece aqui por quê? Porque como é um caminho que lá está homologado, foi a Adriana que fez o trabalho de fazer lá, de linkar ele, ele foi reconhecido oficialmente, né? Porque ele tem a sinalização de amarelo de canela para Farroupilha, ele tem uma sinalização dupla de azul de Farroupilha para Canela. É interessante isso, né? Porque ele tem uma sinalização... Então ele pode ser feito dos dois lados, né? Sim, ele pode permite começar em Canela sim, como em Farroupilha. ele permite... Nós tivemos o Milton de São Paulo, que há poucos dias percorreu, foi o primeiro que eu sei que fez ida e volta, na mesma pegada, né? Vamos dizer assim, fez lá e voltou. Até encontrei ele no caminho. Então é bem interessante, viu? Ele surgiu, ele foi lançado oficialmente em 4 de maio de 2019. Lembrando uma coisa, né? Nós temos o caminho tem 2 anos e alguns meses, né? E teve 1 ano e mais de alguns meses de pandemia, né? E a gente teve, então, ele nunca fechou, ele nunca fechou, e pelo contrário, não se sabe de ninguém absolutamente que teve algum problema, porque tanto nas pousadas como nos locais que tem, as pessoas já vêm respeitando, vamos dizer assim, a questão de protocolo de máscara, uma série de coisas, mas os locais também têm todos os cuidados de higiene e de cuidado que precisa ter. Então é interessante que não tivemos nenhuma notícia de nada que tenha acontecido, porque é uma preocupação, né? Pô, será que a gente abre? Será que a gente fecha o caminho? Sabe que ele nunca ficou fechado. Sempre tinha alguém caminhando, menos gente, lógico, porque as pessoas ficam um pouco de receio, mas ele não parou. O doutor Alessandro está perguntando se dá para fazer de bike. Dá para fazer de bike, dá para fazer a pé, então, de bike. Dá para fazer de carro. Tem um pessoal, amanhã vou fazer uma visita com um pessoal que tem interesse, porque tem algumas pessoas de idade, algumas pessoas que não caminham e que gostariam também de fazer. Então é possível, claro, esse não leva certificado ainda, a gente não, mas bike e a pé recebe o certificado de conclusão. Claro que tem que ter os carimbos nos locais, né? É o mesmo sistema que acontece com a Compostela de Santiago. Uma coisa interessante de citar para o doutor Alessandro, para todos, ele é 100% percorrível sem abrir uma porteira. Ou seja, é um caminho que circunda por... Então, às vezes, as pessoas dizem, mas esse espaço passa por um asfalto. É um pequeno trecho. Para quê? Para não ter o impedimento de entrar numa propriedade e, efetivamente, você ter um problema de não poder ter acesso, né? Ele é percorrível, então, de a pé, de bicicleta ou de carro, bem tranquilo. De cavalo também, mas é um pouco mais complexo. Sim. Sim. O Alexandre Calmon Costa está falando que eu gostei muito do caminho. Gratidão, Gilberto, Adriana, Mara, Gilberto, Esther e tantos outros. E a Adélia Almeida está perguntando quantos quilômetros tem por etapa, aproximadamente. O caminho tem em torno de 200 quilômetros, ele é separado
pelo guia em 10 etapas, mais ou menos 20 quilômetros por dia, embora alguns dias tenha 15, depois tenha mais, né? Sempre em função das pousadas. Lembrando, o caminho de Caravaggio, ele é diferente do caminho de Santiago numa coisa, ele anda numa região um pouco mais erma, ele tem muitos lugares que não tem estabelecimentos comerciais entre etapas do caminho, né? Mas para 10 trechos tem exatamente locais, e a gente tem um guia que depois a gente pode disponibilizar, que está no site lá do caminho, do santuário, né? Então é possível baixar o guia, e o guia tem todas as etapas e todas as possibilidades de hospedagem para as pessoas. Nós agora estamos, como ele foi feito há 2 anos atrás, estamos revisitando os locais, cada município está fazendo um levantamento, e nos próximos dias nós vamos ter, pelo menos virtual, o guia totalmente atualizado, incluindo mais opções de hospedagem. Legal, bacana. O Jorge Cáceres está falando belíssima organização e pousadas maravilhosas. A Lilian Silveira está dizendo que quer fazer muito esse caminho. Eu te cortei. Não, pode falar, pode falar. Não, era isso, que entrou aqui agora, isso. O Alexandre... O Jorge estava com você, né, recentemente, fazendo o caminho, vocês fizeram num grupo grande, né? O Jorge teve a felicidade, falei isso de novo hoje a ele, e a coragem de juntar pessoas que não se conheciam para percorrer um caminho. E muitas das pessoas que caminharam conosco, o Alexandre, que falou há pouco aqui, que foi que tem dado contribuições e vai continuar dando contribuições muito importantes, dada a experiência e o conhecimento. E assim, Denise, não é só experiência e conhecimento, é vontade e disposição de compartilhar isso, porque muitas pessoas, às vezes, adquirem os conhecimentos, têm uma super inteligência, mas não quer passar isso adiante. Eu não tenho paciência. Esse pessoal foi muito bacana, o Jorge juntou uma galera, o Tuca, o Alexandre, o André, o Menin, o Paulão, o Zé Batista, lá de Porto Alegre, e o próprio Jorge, né, e eu. E nós, então, ninguém se conhecia. Alguns já tinham se visto, alguma vez eu tinha visto o Jorge numa palestra, um tinha encontrado, e a gente foi lá, todos nós, dos 4.9 aos 7.0, uma faixa etária, então, que fica para cima dos 5.8, a maioria, só um que tem 4.9, e o restante todo um pessoal maduro, um pessoal com experiência de vida, com família, com obrigações e tal. Mas foi uma experiência muito bacana. E a experiência, interessante que o Jorge colocou essa questão, que a gente, quando chega num lugar, a gente diz assim, esse lugar é um lugar comercial ou tem espírito peregrino? O caminho de Caravaggio, apesar de pouco tempo, apesar de coisas, moldado principalmente pelos peregrinos, porque quem faz um caminho não é quem pensou ele ou quem foi lá botar a pintura, é quem caminha nele, quem põe energia, quem molda, vamos dizer, os lugares. Então a gente nota que muitas das pousadas e dos locais, alguns locais já têm uma conotação um pouco religiosa, como o seminário lá de Vila Oliva, como o seminário dos Cônegos lá em Santa Lúcia, como a igreja, como a hospedaria Bom Pastor em Nova Petrópolis, que é de confissão luterana, a dona Glessi, uma querida, a gente se sente peregrino, a gente se sente num albergue. É interessante isso, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu vou fazer um caminho aqui, mas o bom seria ir para a Espanha. Tem gente aqui que fez 15 mil quilômetros, dormiu em mais de 400 albergues e disse, olha, o que eu encontrei aqui não perde absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Quando a gente entra na casa das pessoas, fazem comida no fogão que eles comem. É muito bacana isso, sabe, Denise? Eu acho que a gente tem a possibilidade de compartilhar um lugar que está sendo bacana, perto, acessível, sabe? Nosso, né? Uhum. Com certeza, nossa cultura, nosso patrimônio. E me fala uma coisa, estão perguntando aqui o site, onde tem o guia. O Luiz Flores está perguntando. No Caminhos de Caravaggio, e também pode entrar pelo meu Messenger ou
Depois eu vou deixar meu telefone, não tenho problema nenhum, eu estou a serviço do É Caminho mesmo. caminhosdecaravaggio.com.br, né? É, Do isso. site. Mas ele pode entrar Gilberto Galafassi, né? Gilberto José Galafassi, que é o meu nome. Ele pode me Uhum. mandar no Messenger, eu mando. Ontem mesmo na live a gente estava mandando, nós fizemos ontem uma conversa com a Adriana, a gente manda o guia, e o guia é autoexplicativo porque ele é bem fácil de entender. A gente tem ele de forma eletrônica. A gente está mandando um material também para a CACS lá de São Paulo, para poder fazer divulgação, que o Jorge gentilmente nos deu essa possibilidade, e a gente se coloca à disposição. Vou colocar o link aqui, Tu assim que eu encontrar. sabe, Adriana, que a gente se preocupou. Tem também uma página do Facebook que é mantida pela Esther Adami, que é uma querida também, que é uma. Ela é da diretoria também da Casares aqui, que chama Caminhos de Caravaggio mesmo. A página tem mais de 4.000 pessoas. É interessante que ali tem todas as informações. Se alguém pergunta alguma coisa, um já responde, o outro, né? Acho que já tem. A gente sabe o que aconteceu? Como o caminho ele foi feito Eu por... achei um link, na verdade, aqui no site de Canela. Então, o município de Canela tem. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu me preocupei muito mais com a parte de estruturar o caminho do que propriamente essa questão de divulgação, porque eu tinha certeza que isso foi quem fez foram os municípios, né? São 5 municípios, é um consórcio que está sendo formado. Mas a gente se preocupou muito, sabe, Denise, em treinar as pessoas, explicar como é que é. Eu, pessoalmente, já percorri mais de 6 vezes de carro o caminho, conversando com as pessoas, sempre à disposição, se alguém precisa de alguma... Então, a gente tem feito isso e muitas pessoas têm colaborado e o caminho está caminhável e bem atendido. Então, às vezes tem que dizer, mas eu queria uma informação, eu queria um Strava para fazer eletronicamente. Olha, vai entrar no meu Strava, vai encontrar o caminho de 2019 e de 2021, que eu fiz daqui para lá, vai encontrar o caminho. Tem também no meu Strava de carro, mas não é um caminho para fazer, é um caminho que está sinalizado, é possível fazer observando as setas amarelas. E esse é o espírito peregrino, porque se você vai só no eletrônico, você fica guiado por alguém. Se você vai olhando e se guiando, então é interessante isso, sabe? Mais o caminho gostoso. é diferente, né? Eu não condeno quem gostaria de fazer pelo Strava, né? Mas eu quero ter segurança que eu estou no caminho. A segurança é que tem as setas amarelas para vir a Farroupilha, azuis para Canela. E se você, em um período de tempo, caminhou e não enxerga a seta, volta para a última seta e procura, porque você acabou, então, errando. Mas eu errei lá no tal lugar de cima. Por quê? Porque você, às vezes, na Espanha também acontece isso. Muito. E lá não tem com quem reclamar, né? Porque vai um brasileiro reclamar na Espanha do caminho. Ô, Luiz Flores, eu vou publicar aqui nos comentários o link onde tem todas as informações. Só que eu estou publicando como Revira Mundos, que é o meu perfil sobre viagens. Então, é que fica mais fácil fazer pelo computador do que aqui pelo celular. Então, acabou de entrar aí para você no link do site, onde tem todas as informações, o guia e tudo mais, tá? Muito obrigado, Denise. De nada, imagina. Estão perguntando quantos dias. Em média são 10 dias, né? Você já falou. O caminho é de 10 dias. Nós fizemos em 8, mas eu tenho certeza que se fôssemos fazer novamente, os meus irmãos, eu digo de caminho aí, porque a gente faria em 10 dias, que vale a pena fazer em 10 dias. Então, o caminho tem sinalização e tem guia para fazer em 10 dias. É melhor seguir o guia do que a gente querer fazer 2 etapas, porque não é como São Tiago que você pode fazer 1,5 etapa, porque você não tem onde ficar. Essa que é a diferença. Então, a gente tem as etapas que estão no guia, elas se dão a segurança que você tem um lugar adequado, preparado para poder te receber. Isso é importante, né? Mas tem que fazer reserva, né, Gilberto? O ideal, sim, porque, por exemplo, agora no mês de setembro, quando eu fui tentar reservar, que tem lugares que eu ajudei a estruturar, não tinha lugar para mim. Eu tive que levar as pessoas. Nós acabamos optando em ir lá para o meu sítio, que ficava perto, né, vamos dizer. Mas eu tive que pegar uma van e levar o pessoal para minha casa, porque não tinha. A gente fez essa opção até para ficar todo mundo junto. Porque não tinha. No último dia, por exemplo, na Vinícola Colombo, que é um albergue novo também, um lugar bacana, é uma cantina que tem o albergue, tinha mais de 30 pessoas, e ele tem lugar para 30 e poucas pessoas por noite.
simplesmente eu não consegui ficar lá. E foi um lugar que eu estreiei, foi um lugar que eu ajudei com ideias e tal. E simplesmente estava lotado. Eu fiquei muito feliz que estava lotado, porque é bom para ele, né? É bom para o caminho. Né? Com certeza. Presente Radical está perguntando como adquirir o guia. Querido, acessa o link que está publicado aqui no Como Revira Mundo, que lá você vai encontrar todas as informações guia, e o guia também. de forma eletrônica, ele acessa, né? Não tem problema nenhum, ele tem todas as informações. O Enio de Araújo está falando boa noite. Caminho muito lindo, tem uns trechos feitos em rodovias muito movimentadas, mas não tira a beleza e a paisagem do caminho. Bacana. E a gente está orientando as prefeituras, pedindo para as prefeituras. Nós amanhã vamos ter uma conversa com o prefeito de Caxias, porque vamos fazer um asfalto novo num lugar e a gente vai pedir para que tenha uma lateral para poder caminhar, para dar segurança para os peregrinos. Então, a gente tem trabalhado nessa origem e, claro, os lugares, como eu disse, né, se a gente fosse passar em propriedades particulares, aí você começa a ter um outro problema, né? Aí você precisa ter autorização, dia e hora para fazer. O caminho aberto é muito mais tranquilo, né? Eu percebo que as prefeituras locais parecem que apoiam bastante o caminho, pelo jeito. Sim, apoio. Apoio. O que acontece? O que acontece? Vamos lembrar o seguinte: nós tivemos 2019, começou a pandemia. Ninguém mais dava atenção para nada que não fosse pandemia. Eu estive secretário de Finanças aqui no meu município em função de uma... Nós tivemos um problema aqui e o vice-prefeito assumiu e ele me convidou, eu ajudei, né, por 7, 8 meses. A gente não conseguia respirar dentro das prefeituras, né? E depois vem eleição de todo esse período de eleição, ninguém consegue trabalhar. Aí muda de governo nos municípios. Parece simples, mas não é simples. E como o caminho ele não tem, ele é de todos, ele não é de um, ele não tem um dono, ele depende dessa questão. Mas a prefeitura de Farroupilha, a Secretaria de Turismo e toda a Secretaria de Turismo de todos os municípios tem feito um trabalho, tem agora, de novo, organizando uma equipe que é o focal de cada município. Então, cada reclamação que a gente vê no site, ou qualquer um que entra em contato com a gente, ou com as secretarias, a gente pega aquela lista e vai lá, pô, é verdade que aquilo está sinalizado? É verdade. A gente tem feito esse trabalho e tem para quê? Para dar segurança para as pessoas, né? Um dia uma pessoa me disse, olha, eu tinha um cachorro solto do quilômetro tal. Olha, ainda bem que não era um pterodátilo, né? Porque se o cachorro é fácil, com bastão você consegue espantar, com apito você espanta. Se fosse um dinossauro, era um pouco mais difícil, né? Mas assim, que tem gente que às vezes vem para o caminho e principalmente eu e o Alexandre, né? Os cachorros para mim do caminho todos chamam Toby. Eu chamo eles... Tu chama um cachorro de Toby, de Pedro, de João, ele vem. Ele se acalma, chama ele por nome, mesmo que não é o dele, ele se acalma. Mas as pessoas, então... Eu vou usar isso agora, eu adorei essa dica. Essa dica do Toby é bacana. E o caminho tem muito cachorro. Por que tem cachorro? Vamos tentar entender. Zona rural. Qual é o alarme de um pessoal que mora no interior? É o cachorro, é a segurança dele. É o cachorro. E a maioria estão presos, né? Então tem gente, mas tinha um cachorro solto. Uma senhora chegou lá em Caravaggio e me disse, olha, o caminho é magnífico, mas tinha um cachorro solto lá e eu fiquei com medo. Bom, não sei o que fazer, né? Fazer um ofício para o cachorro, para ele não ficar lá, sei lá. Mas não é assim. Não, eu fiquei com muito medo de vários cachorros no caminho de Santiago, mas isso faz parte, né? Eu, quando cheguei em Fonsebadão, né? Quando eu vinha no caminho, porque a gente lê lá o livro do Paulo Coelho, a gente, né? Fonsebadão está bem diferente do que a época que ele passou lá, né? Mas eu me lembrei daquela cena dos cachorros, né? O lobo, não sei o quê. Então, o que acontece? O caminho é repleto. O Alexandre, não só o Alexandre Calmon, que está aí nos assistindo, não só chamava os cachorros, como ia lá e passava a mão nos cachorros. A gente alimentou os cachorros. Então, isso é uma coisa que tem bastante. Então, o que a gente recomenda? Se alguém me pergunta, né, uma pergunta que não foi feita, dá para fazer sozinho? Dá. Encontramos a Flávia de Brasília. A Flávia de Brasília fazendo o caminho sozinha. Nós tivemos uma situação um dia, lá perto do Nova Petrópolis, que uma senhora de Alagoas foi mordida por um cachorro.
E aí entraram em contato com a gente movimentou a secretaria. Hoje os protocolos para mordida é diferente do que uma vez. Uma vez todo mundo vacinava de vacina antirrábica, hoje não se faz mais. Então, uma pessoa de uma das secretarias disse para nós assim, tem que observar o cachorro. O cachorro já tinha fugido há muito tempo. Então, aconteceu já uma situação. Então, o que a gente recomenda? Não anda sozinho. Anda com bastão de caminhada, que ele te ajuda a caminhar. E os cachorros têm medo de bastão, eles acabam fugindo. Tem. Eles têm medo, porque aquela batida incomoda eles. Usa um apito, os apitos, o cachorro não chega perto de apito. Se você sabe latir mais forte que ele, você pode assustar ele, mas nem todo mundo tem voz para latir com o cachorro. Então, um apito. Se você vai sozinho. Agora, o ideal. Eu acho que ia morrer de rir se eu latisse pro cachorro. Não, mas o meu latido é forte, eu assusto. Mas eu quero dizer assim, não vai sozinho. Eu não sou fluente no idioma dos cachorros. Eu sou um pouco mais fluente. Mas tu quer ver uma coisa? Mas é engraçado isso, né? Porque tem, assim, quem já fez Santiago vai lembrar que de Carrião de los Condes, eu nunca lembro a próxima cidade, o Jorge sabe de cor, ele vai escrever aí, eu tenho certeza, tem 17 quilômetros. O que tem lá no meio? Um food truck, uma van para vender bebidas, que é uma oportunidade. Nós temos aqui diversos espaços que têm 10, 11, 8 quilômetros, que não tem ninguém que mora ali. Então, se você torce um pé na descida de uma montanha, dependendo do horário, provavelmente não vai ter ninguém para te socorrer. Se você tiver. Sinal de celular não é aqui, não é a Espanha, não é os Estados Unidos, não pega no Alasca que pega o telefone. Aqui é uma região que ainda tem algumas zonas que você tem dificuldade. Então, por que andar em dupla e não andar sozinho? Por isso que a gente recomenda. Por uma questão até de segurança, né? Porque não é por violência, por segurança. Não, nós não tivemos absolutamente nenhuma ocorrência de nada até hoje que foi relatada por alguém. Então, nenhum acidente também, só essa questão que eu falei. Então, a gente recomenda isso. Uma coisa também que o pessoal pergunta bastante, né? Como é que é o custo do caminho de Caravaggio, né? Alguém já perguntou, não? Aí, não sei se perguntaram. Não, ainda não. Se perguntou, eu não vi ainda. Mas assim, eu acho que são coisas que a gente pode dizer. Olha, é um custo bem razoável. Esse pessoal que veio de São Paulo, às vezes quem está aqui na região não compara o custo. Mas é muito caro. O custo não é um custo elevado. Quando eu fiz o caminho em janeiro desse ano aqui, ficando nas pousadas, comendo, eu gastei R$ 1.147 para fazer o caminho em 8 dias. Se você ficar 10 dias, você vai gastar mais 200 e poucos reais, porque mais 2 pousadas que você vai ficar. Então, o caminho é um caminho comparado com o caminho na Europa, a €1 a 6 e poucos reais, é um caminho que também fica numa conta razoável, porque as passagens internas... Fica mais barato até. Fica mais barato. Mas não é porque ele é mais barato que ele perde a questão, porque ele tem todas as coisas que tem. Então, mas eu gostaria que tivesse pontos de água em todos os lugares. A gente ainda não conseguiu convencer. Algumas pessoas já têm ponto de água na frente da casa, em algum lugar tem bancos, em algum lugar tem lugar para sentar, tem pessoas em lugares ermos que já se instalaram lá na própria casa, chão para dentro de casa, aqui tem café, tem não sei o quê. Mas assim, ninguém que está à beira do caminho nega água a ninguém, e eu tive experiência essa vez que eu caminho sempre com pouca água, até por causa do peso, né? E a gente, se precisa, a gente bate numa casa e as pessoas são solícitas e é bem seguro. Claro, não tem aquelas... Ainda não tem as fontes que tem no Caminho de Santiago, mas haverá de ter. Com certeza. É bom que ele movimenta toda a economia local, aos poucos as pessoas vão entendendo, né? Que é uma oportunidade de renda, de complemento de renda, começam a enxergar oportunidades de novos negócios, e eu acho que é muito importante a gente continuar fazendo o caminho, porque dessa forma você incentiva, né? Não, e depois é o seguinte, ao longo de 200 quilômetros, você para 10 vezes, né? Se você faz em 10 dias ou em 8 dias, você para 9 noites e você distribui o dinheiro de forma equânime entre a região inteira.
né? Claro, ganha quem pode dar um atrativo se o cara quer estender uma semana em Canela, quer ficar aqui em Farroupilha, no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves, uma porção de coisas, né? Nós, por exemplo, quando terminou o caminho, no dia seguinte contratamos uma van e fomos visitar uma cantina, que todo mundo tem, duas, três cantinas, então é possível fazer isso. Mas o que acontece? O dinheiro ele se espalha entre todo mundo, né? Eu acho que é a forma mais equânime, como eu digo, né? Mais correta de você distribuir, porque ele distribui em igual proporção para todo mundo. É interessante isso. E passa muito por o interior. Então você tem lugares que eles não teriam outra alternativa. E tem gente já se organizando, vendendo coisas, né? É bem bacana, viu? A gente está construindo. Eu acho que assim, é importante lembrar também que as pousadas, elas são meia pensão, né? Elas oferecem café da manhã e o jantar para quando a pessoa chega. Sim. Então, E até almoço. o custo é bem bom. O custo é bom. Então, se você precisa de almoço, você tem lugares no caminho que dá para almoçar, alguns lugares, ou você combina lá e os caras fazem. É bem interessante, assim, ó. Eu, por exemplo, fui o primeiro a caminhar, então eu estou contando isso para todo mundo e vou contar o resto da vida. Talvez meu neto vai dizer, o meu avô caminhou no caminho e tal. Agora, as pessoas que estão vindo Tinha agora... uma credencial cheia de CNPJ. Cheia de CNPJ. Eu quero dizer assim, que aqueles que fizeram o caminho agora, que o caminho tem 2 anos, se são jovens, quando eles tiverem... Tem gente de 20 e poucos anos fazendo, gente jovem. Quando ele tiver 60 anos, eles dizem, há 40 anos atrás, eu caminhei... O caminho está começando. Santiago tem 1.200. Quando é que começou? Começou em 800 e pouco, mas eu quero saber assim, ó, quantos altos e baixos teve. Então aqui a gente tem a possibilidade de mesmo não só construir um caminho, Denise, para mim e conversando com o pessoal também, a gente fez uma imersão muito grande. Eu quero fazer um comentário depois sobre isso. A gente está ajudando a construir um caminho, sabe? Por quê? Porque mesmo criticando, aqueles que criticam, eles estão nos dando... a crítica é sempre construtiva, né? Olha, precisava de um ponto de apoio. Então nós, por exemplo, aqui já estamos providenciando bancos para colocar em alguns lugares, porque para um peregrino ter que se sentar no chão é doído, porque você está doído, e as costas, e a mochila. Então se você tiver alguma coisa numa altura melhor para sentar, então a gente já está providenciando. Nós aqui em Farroupilha já colocamos algumas frases também no caminho para incentivar as pessoas têm postado bastante, tem sido bacana. Temos feito campanha, hoje mesmo eu fui no último trecho do caminho, colocar umas placas para incentivar as pessoas a não jogarem nada no chão, não só os peregrinos, mas também aqueles outros, porque às vezes o camarada de carro, ele passa, as pessoas não se dão conta disso. Ela passa de carro por um lugar e não vê nada, parece tudo bonito. Quando você caminha a pé, você vê uma lata sendo desmanchando, uma garrafa PET que ela já está... Então, para que colocar no chão? Né? Então, a gente está fazendo um trabalho de raiz, na origem das coisas, recolhendo o que tem no chão. Eu tenho feito esse trabalho, eu faço isso como voluntário mesmo. Eu tenho um documento assinado com a minha prefeitura aqui de X horas por semana a serviço do caminho. E aí o que acontece? A gente tem feito esse trabalho na raiz. Por quê? Quando a gente caminha a pé, se a gente joga uma coisa no chão que apodrece, vai dar cheiro ruim. Se a gente a gente às vezes caminhava e diz assim, ó, aqui tem um animal que morreu, porque você sente os cheiros. Comeu seu papelzinho de bala. O papelzinho de bala não termina nunca, né? Uma embalagem nunca. de chiclete, aquelas de alumínio ali. Termina no estômago do bicho. Não, vai terminar no estômago. E ele morre. Ele morre. Então, assim, gente, olha, eu acho que a gente tem que aprender bastante com outras culturas. Acho que nós temos uma dificuldade, talvez, de um pouco, mas tem coisas bacanas para se fazer. E quem estiver caminhando agora, nos próximos 10 anos, 20 anos, está construindo o caminho. Porque o caminho não se constrói de um dia para o outro. Ele só vai ser... Olha, alguém me perguntou... Desculpa, pode complementar. Pode perguntar, pode falar. Alguém perguntou, eu já perdi aqui, qual a melhor época? Você tem uma recomendação de uma época assim, ó, melhor? Eu diria que respeitando o calendário, sendo o contrário, né? Vamos dizer assim, você tem outono na Europa e primavera aqui, e primavera aqui, outono lá. A mesma época que é bom fazer Santiago
é bom fazer Caravaggio. Eu digo que dá a mesma data. Por quê? Ao contrário, né? Porque aqui de janeiro, de dezembro até março, é verão. É muito quente. Eu fiz duas Muito vezes no quente. verão, é de morrer. É de morrer. Me arrasto, porque é muito calor. Aqui também é quente. O pessoal pensa que aqui é sempre frio. Não, aqui também é quente. O ideal, então, de abril até junho, início de julho, porque aí começa o frio, né? E o frio também. Se bem que esse inverno aqui bombou o caminho, com um monte de gente caminhando no frio, que caminhar esquenta. 10 minutos que você está caminhando já está quente, né? Uma proteção. E depois na primavera aqui, que seria o outono na Europa, né? E outra coisa, se você caminha... Agora, se você caminha em janeiro, você come uva no caminho. Se você caminha nessa época... Isso é bom. Uva Tem e hortênsias. maçã, né? A maçã Tem e ameixa. hortênsias no caminho também. E pêssego. Que é lindo. Se você caminha agora de lá de Gramado, no interior, até quase o último trecho aqui em Farroupilha, você vai comer laranja e mexerica, nós chamamos de bergamota, né? O dia inteiro, né? Por quê? Porque à beira do caminho, e a gente observa que só a parte de fora, que é mais acessível, já está consumida agora, né? Então, assim, estão na beira do caminho, não tem nenhum impedimento, não é assim, já estão plantadas lá para isso mesmo, né? Entende? Diz assim, o interior aqui do Rio Grande do Sul ele tem essa característica, o colono, ele planta frutas ao redor da propriedade, porque às vezes ele está lá trabalhando, ele não vem comer um lanche em casa, ele come uma fruta que está lá no pé, né? É interessante, é cultural isso, né? Assim como eu fiz o caminho português em 2019 com a minha esposa, e a gente comeu uva o tempo inteiro, as pessoas ofereciam pra gente. Eu também. E cerejas na também. Espanha, né? Porque lá é impagável, né? Tem um monte de mensagem aqui que eu já me perdi. Deixa eu encontrar. Sobre sozinha você já respondeu. O caminho é O difícil, José Luiz tá muitas falando. subidas. A Giane está pedindo aqui, ó, Godoya. O caminho é muito difícil, muitas subidas. Sim, sim. O caminho cruza a Serra Gaúcha, que só tem vales montanhas, né? Aqui em Bento Gonçalves, a rádio falava assim, vales parreirais e montanhas verdejantes. Nós estamos numa região que está a 700 e poucos metros, às vezes sobe um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, sim, tem bastante subida e tem bastante descida. Por conseguinte, por quê? Porque por 3 vezes a gente desce de Gramado até a divisa de Caxias do Sul e chega no rio, numa ponte que chama Ponte do Raposo, tem que subir. Depois a gente desce de Caxias do Sul no sentido Nova Petrópolis, na divisa é o rio cair de novo. É a ponte do Pedancino, é uma ponte, Denise, que está em cima do rio e a água passa por tipo bueiro, né? Uma ponte alta, e se chove muito, muito, né? Tem que chover muito, 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 muito. Aí a água passa por cima. Então, eventualmente, pode acontecer. Esse ano não aconteceu. E esse ano e os últimos anos não aconteceu. Então, o que acontece? Você sobe para Nova Petrópolis de novo. Depois você está lá em cima de Nova Petrópolis, você desce para a beira do rio, né? Desce uma montanha sinuosa e vai até o rio cair de novo. Aí o que vai acontecer? Você vai caminhar 9 quilômetros numa reta, é uma descida de um dia, e uma reta de 9,2 quilômetros para chegar, vamos dizer assim, no próximo ponto. E depois, quando aí anda num vale, é como se fosse uma várzea, né? O delta do rio Caí, né? Que a gente chama, porque é uma região produtora de temperos, de legumes, né? De hortaliças. E depois a gente vem subindo para Farroupilha. O penúltimo dia tem uma subida interminável. Diziam meus queridos irmãos aí de caminho que é mais difícil que subir o Sebreiro, quase. Por quê? Porque ela Alguém comentou aqui. É 1,5 km de subida e tal. Então é interessante isso, tá? Ela normalmente tem subidas e tem descidas. Não tem como não ter isso aqui na Serra. Não tem. Isso cruza a Serra Gaúcha, né? E olha só, se eu sair daqui para ir a Canela, eu estou a 70 quilômetros. Mas pela volta que ele dá,
e para poder respeitar que ele passe em lugares que fazem sentido para seus caminhos de Caravaggio, ele acaba fazendo quase 200 quilômetros, é 190. Cada vez que você mede no Strava dá uma quantidade, então dá entre 196 e 200 quilômetros, 200 quilômetros de caminhada. Legal. Ferreira de Biasi está te parabenizando pela disposição em sempre compartilhar experiências. A Ruda LP, grande amigo. Estão perguntando sobre os mapas de locais para refeições e pousadas. Tem naquele guia. Estou no guia, é tá só tudo aqui. acessar o site. Eu vou colocar de novo o link aqui. Vai aparecer para vocês como Revira Mundos, que é um outro perfil que eu uso também. Mas tá aí. E eu estou mandando para o Jorge, eu estou mandando para o Jorge Cássio, na CAX, esse material também, uns folhetos para divulgação. Nos próximos dias ele vai receber lá, vai estar junto com o material da CAX lá em São Paulo. Que é de onde tem vindo mais gente de São Paulo. Brasília tem vindo muita gente também. Sim, a Musa lá de Minas vai fazer com a irmã dela entre 20 e 10, 20 do 10. Ela vai fazer no grupo da Adriana. Então provavelmente quem vai preparar os certificados vou ser eu e quem vai estar lá para receber ela vou ser eu. Porque eu acabo ajudando, como o santuário não tem uma estrutura de gente, né? Porque na pandemia principalmente está difícil, a gente agora está colocando um estagiário a prefeitura de Farroupilha está colocando uma pessoa full lá para atender. A gente está ajudando. Eu, por exemplo, recebi a lista da Adriana há pouco, de 19 pessoas, acabei de preparar os certificados. Então, assim, por trás do caminho de Caravaggio tem gente doando o seu tempo e a sua vida para fazer isso. Então, eu faço isso, um volume grande de outras pessoas fazem isso. Então, não é um caminho que assim, mas onde é que está o dono que eu quero brigar com ele? Não briga com ninguém, reza para todo mundo que tenha saúde, que senão ele para. Outra coisa, na sexta-feira, quando nós chegamos no dia 10, era uma reivindicação antiga nossa de discutir isso com o padre Gilney Fronza, que é lá o reitor do Santuário de Caravaggio. Ele anunciou oficialmente a missa do peregrino. Então, o Santuário de Caravaggio de Farroupilha, a gente desconhece outros locais no Brasil que tem isso, tem todos os dias, às 15 horas, a missa do peregrino. E por que a gente trabalhou a missa das 15? Porque o último trecho, normalmente se faz de 21 quilômetros, entre 7 da manhã, 8 da manhã, até 1h30, 2 horas da tarde. Você chega, come um lanche, come um pastel, se não toma uma sopa de capelete lá na Cláudia, antes de subir o morro, né, como a gente fez, você chega lá em cima, respira um pouco e tem uma missa, então, e ela é uma missa do peregrino, que ela também vai ser formatada, né? Hoje eu fui na missa domingo com o Jorge, mais o Menin lá de São Paulo, e já o bispo emérito rezou a missa e ele já citou, no segundo dia ele já falou, olha, a missa do peregrino. Então, é muito bacana que a gente devagar está incorporando coisas que são importantes para quem chega, né? Com certeza, com certeza. A Musa está falando que vai ser um prazer receber o certificado das suas mãos. Bom, então eu disse para ela... A Grace Studio está... Espera ela anotar aí para depois me chamar, né? Me avisar que eu vou lá, senão eu não posso cumprir o compromisso. Né? A Musa estava me falando da sua live ontem que você fez com a Adriana e com a Natália, que foi ótimo, inclusive. Tu sabe, Denise, que esse trabalho que vocês fazem, ele é muito importante, não para divulgar os caminhos, mas para informar os peregrinos que gostariam de fazer caminho. Ele não é importante só para divulgar. Porque eu não estou aqui oficialmente em nome de ninguém, eu estou a serviço do caminho. Eu não represento aqui, vamos dizer assim, uma entidade e tal. Então é interessante o trabalho que vocês fazem, essa dedicação, porque ela faz isso. E uma coisa que o Alexandre, que eu disse que ia comentar, o Alexandre Calmon, pela sua experiência e pela sua sabedoria dado ao tempo, a gente tinha um pouquinho de... Mas esse pessoal que faz de van e faz isso e tal, então, mas é peregrino que se caminhou, né? Porque a gente sabe que tem, assim, lá na Espanha também tem uma discussão, a gente de Sarria para frente, né, Denise? O que a gente vê? É como diz o meu amigo italiano, questi
não sono con le scarpe sporche. Esses não têm os tênis desgastados e sujos. Ma come così? Cammina com la toda belíssima com os cabelos. Quer dizer, tem gente fazendo... A gente A vê... pessoa tá impecável, né? É impecável, né? Aí eu estava lá recebendo na oficina do Peregrino a minha credencial, todo esgolepado, né? Todo acabado, porque eu tinha chegado no último trecho do Pedroso, então eu cheguei lá para buscar a minha credencial e do meu lado uma senhora que estava assim, ó, impecável, tinha acabado de chegar também. A mocinha perguntou: a senhora fez o caminho? Aí ela disse: sim, meus carimbos estão todos aqui. Mas eu olhei para o lado assim, me lembrando do meu amigo italiano, né? Scarpe non sono sporche. Então, o que acontece? Os sapatos não estão sujos, né? Em italiano, né? É um dialeto vêneto que eu falo. E o que acontece? O Alexandre puxou a minha orelha e disse assim: Giba, importante é que faça um caminho. Tem gente que não tem condições de fazer. Então, o que a gente tem discutido, o aprendizado? Aqueles que vêm para cá, olha, eu recebo todos eles, muita gente eu recebo lá no santuário, eu ajudo lá o padre a ajudar a tocar o sino, as pessoas se emocionam. Às vezes, as pessoas que não fazem totalmente, porque a gente sabe que tem gente... Mas isso não é um problema do santuário, não é um problema do caminho, não é um problema de ninguém. É um problema de cada um. Eu não iria comprar um diploma de uma faculdade, mas tem gente que compra diploma da faculdade para pendurar na parede. Eu não penduro os que eu fiz, né? Mas essa é uma consciência. Então, acho que o Alexandre foi de uma sabedoria. Sim, é bacana isso, sabe? Então, assim, venham para cá. De a pé, de cavalo, de carro, de qualquer jeito. Por quê? Porque vão estar curtindo um caminho que é bacana. Eu levei uma pessoa que não pode caminhar de carro, quando chegou em Caravaggio, chorou. Isso. Eu jamais imaginei que fosse fazer o caminho. Que não consegue caminhar, tem dificuldade de caminhar. então, tem esses casos, tá vendo? Me pergunta porque eu me empolgo, né? E vou embora, né, Denise? Eu atropelo. Não, eu só queria falar que a Grace Túlio estava te elogiando, estava agradecendo por. Obrigado. Tá falando que você é uma pessoa incrível, pura simpatia e que está trazendo muita informação legal. Que mais? Da subida você já falou. Sobre as informações no site, esse link que eu coloquei, que é de Canela, ele não tem muita informação, mas tem também uma página no Facebook, não tem? Tem uma página no Facebook que chama Caminhos de Caravaggio, tem o desenho desse guia nessa página, tá? Sigam essa página, porque eu sigo diversos caminhos lá na Espanha. É uma forma de você estar informado. Às vezes lá a pessoa vai perguntar de novo: mas se o cachorro morde, ele morde muito ou morde pouco? Então a gente diz: olha, fica tranquilo, se foi mordido uma pessoa. Mas será que eu guardo? E deixa fazer a pergunta. Eu vejo lá no Caminho de Santiago, tem muita gente que pergunta do Caminho de Santiago assim: mas onde é que eu guardo as minhas coisas de noite, né? Então, embaixo do travesseiro você guarda, se não tem. Então, assim, a gente... Aqui os albergues são menores, é menos gente, não é um albergue com 40, 50, 60 pessoas do mundo inteiro. Normalmente, aquelas pessoas que estão caminhando com você naquele dia, você conhece todo mundo. Então, assim, eu não sei de nada que aconteceu, mas, por exemplo, né? Então as pessoas têm que perguntar aquilo que elas precisam perguntar. Fica à vontade, vai perguntar. Então, não tem problema nenhum, assim, a gente... Se a pessoa vai fazer o caminhos de Caravaggio, qual que é o processo para ela conseguir... O processo é o seguinte, ela credencial, como que é? Tá, ela sai de Canela, então ela tem que chegar no mínimo um dia antes, porque não vai chegar lá de manhã às 8 Não, mas horas. como que faz? Para ela conseguir a credencial, por exemplo? Eu vou explicar. Ela chega na oficina de turismo lá em Canela, que é na frente da Catedral de Canela, porque diferente do que Caravaggio, em Canela não tem uma estrutura lá no Saiqui ainda. Eles estão organizando isso, ainda não tem. Lá na saída, e se você sair daqui para lá, você não tem ninguém para te receber e ninguém para te mandar, para te, vamos dizer assim, abençoar na saída. Aqui em Caravaggio é diferente. Mas a maioria das pessoas saem de lá justamente porque a acolhida aqui é maior. Então, você chega ali na oficina do Peregrino, quando você chega em Canela, e você, ali na oficina do Peregrino, ou do lado da igreja,
que tem a igreja lá de Canela, a Catedral de Canela, que ela é inconfundível. Ali tem um escritório da paróquia ali, que depois, no outro dia, você vai carimbar a tua credencial. Ali também é possível conseguir a credencial, essa credencial aqui. Então, normalmente lá tem a credencial e o mapinha. Mas claro que se você já tem ele impresso, ou tem ele no bloco de notas do celular, você não precisa carregar, que é mais uma coisa para carregar. Claro que é um souvenir bacana, porque aqui tem todas as informações, né? Então, lá em Canela é dessa forma. Aqui no Santuário de Caravaggio, o escritório vai funcionar das 10 às 4 da tarde. Se a pessoa quiser sair às 6 horas da manhã, ela tem que se antecipar um dia. Dorme lá no BenTV, sai às 6 horas da manhã no dia seguinte. Tem hotel lá no santuário, né? O BenTV que presta serviço também e tal. Então, por exemplo, mas eu tinha que colocar uma pessoa às 6 horas da manhã. Em Saint-Jean-Pied-de-Port tinha uma pessoa na porta me esperando às 6 da manhã. Mas lá na Espanha é diferente. Essa é uma discussão entre organizadores do Caminho de Carvalho. Não pense que essa discussão é com o peregrino. Entre nós aqui, uma pessoa, amiga nossa, disse, não, mas tinha que ter alguém lá de manhã às 6 horas da manhã. Então, o espaço para voluntários está aberto, vai lá e fica lá, tu às 6 horas da manhã. O ano só tem 365 dias, é uma beleza, né? 10 anos é só ter. Aí a pessoa, não, mas eu não tenho tempo. Então assim, ou você faz, ou você não fala. Se você tem condições. Então, assim, abre às 10 da manhã, você se organiza, também tem a credencial. Por enquanto é de graça, ninguém está cobrando nada por nada disso, tá? É de graça, não paga credencial, não paga. Olha, Você vê que a credencial, mesmo a eletrônica no Caminho de Santiago, custa €1,50, né? Já tem a credencial eletrônica do Caminho de Santiago, né? Ela custa €1,50. Então, aqui, por enquanto, não está tendo nenhum custo. Muito provavelmente, no futuro, a gente tem que fazer algum custo para poder bancar toda essa despesa para manter, né? Mas, por enquanto, está sendo mantido muita. E muitas das coisas estão sendo feitas com doações, viu, Denise? As placas, por exemplo, estão sendo feitas porque essa foi a Prefeitura de Farroupilha que pagou, mas agora nós estamos fazendo uma outra série para dar às prefeituras colocarem ao longo do caminho e também não precisa roubar a placa no caminho, porque dá vontade, né? Porque olha, ela é bonitinha. Você vai receber. Essa é tua, tá, Denise? Essa é tua que eu estou te mandando. Então, eu já te falei que eu vou te eu vou mandar. ficar impossível, já te falei. Então é o seguinte, lá em Caravaggio vai ter dessas para vender. Então, quando chega lá na loja do santuário, a gente vai tentar providenciar, vai ter algumas, porque as pessoas... É um souvenir bacana, né? A gente não tem concha aqui, né? Aqui não é como Santiago, que tem a concha, mas efetivamente tem a plaquinha. Isso, aí você já adquire a plaquinha e ainda ajuda o comércio local. A Nádia está falando que tem parte do caminho que é pior que os Pirineus. A Nádia sabe porque a Zezé, que é uma amiga dela, e nós vamos contar essa história daqui a pouco no jantar, a Zezé me salvou lá, descendo os Pirineus, né? Porque estava um barro danado e tal. E a Nádia já tinha chegado. Aliás, vou perguntar para ela se ela foi por cima ou se ela foi pela estrada. Até hoje eu não sei. Eu vou perguntar para ela no jantar de hoje. Vou te perguntar depois, Nádia. Então, o que acontece? De fato, tem alguns lugares, tem algumas subidas que são difíceis. Mas assim, não é impossível. Porque muitas pessoas de todas as idades estão fazendo o caminho, muitos jovens. Tem uma molecada, tem uma coisa bacana, sabe, Denise? E, pessoal, tem uma molecada de 20 e poucos anos, tem umas meninas aí, que eu até conheço ela. Ah, que legal. Fizeram em 3 dias. 3 Oh, dias. meu Deus. Aí uma menina queria fazer... Uma menina de bike esteve numa pousada e disse assim, eu quero fazer em 2 dias, mas está horrível, porque a sinalização, eu passo de bike muito rápido e não enxergo. Então nós vamos colocar pisca-pisca para ela, porque tem gente que também exige, que não dá, né? Quer fazer em 2 dias um negócio de 200 quilômetros para contar para todo mundo, né? Mas, como diz o Alexandre, todos são bem-vindos. Se eu puder botar pisca-pisca um dia, eu boto lá um LED ficar baratinho, a gente põe pisca-pisca para essa menina aí. Não, mas Denise, eu conto num tom de brincadeira. Ferragem de Biasi está falando assim, que está esperando você escrever um livro. Olha, eu vou participar agora de uma coletânea que é mais fácil, que vai sair daqui uns dias, mas eu vou acabar escrevendo. Eu queria escrever um livro sobre
São Tiago, agora já estou com 5 caminhos, mas eu tive que refrear um pouco, porque eu eu acho que tem muita coisa bacana para contar desse durante. Eu acho que o caminho de Caravaggio vai ser bem interessante de contar umas histórias bacanas aí sobre essa Eu estrutura, né, acho essa também. subida. É muito bacana. Mas Eu acho eu tenho também. que. Eu Até só que eu queria falta. te perguntar, Pode pode falar, perguntar. Gilberto, eu só te corto. Não, Eu pode ia falar a perguntar. questão da comida. Se, Bom, como é que faz para os veganos e vegetarianos que nem eu, bom. já que quem O- faz a comidinha são as pousadas? é. Bom, funciona assim. A gente não tem aqui ainda, vamos dizer, essa região é uma região que se come carne, se come muita Leite, pasta, queijo. muita pasta, muito queijo, né, tal. Mas nós tínhamos, olha só, foi interessante, nós tínhamos no nosso grupo uma pessoa, o JB, que é vegetariano. Ele não é vegano, né, que é uma outra vertente, né? Eu não entendo muito, mas vamos lá. Uhum. Então, eu tinha uma amiga, eu te contei uma história, que tinha uma amiga que era vegana, ela parou porque senão ela não podia mais usar bota até o joelho, né? E só tem de couro. Então ela disse: não, vou deixar de ser vegana. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: sim, para os vegetarianos, o nosso colega que estava conosco, nem um dia. O que eu fazia? Primeira coisa que porque eu descobri muito em cima do laço, eu não descobri quando eu reservei. Eu já ligava para os locais e perguntava: olha, qual é o cardápio? Oh, inclui isso, inclui aquilo. Então não teve nenhuma dificuldade. Vegano. Aí quando você reserva, você já tem que. Talvez o cara, o macarrão, como é que ele vai ter um macarrão que não tenha ovo que então talvez algumas coisas tem que dizer. Os mercados aqui, eu vejo nos mercados aqui na região, já tem produtos que são, como assim, o light, o diet, depois já tem coisa aqui, esse aqui é vegano, esse aqui tem seção em todos os lugares. Então, assim, ó, Tem que avisar. mais um aprendizado que o caminho vai fazer. E as cozinhas, por exemplo, né? Nós chegamos num lugar para almoçar lá nos Cônegos, lá no Padre Adriano, e ele me avisou: olha, é domingo, não tem nada aberto no povoado, vem almoçar aqui. Você almoça com a gente? Sim. Nós chegamos aí tal hora. Chegamos lá, então os colegas não sabiam o que ter de comida, e nem eu sabia. E a dona mineira fez tutua mineira. É um prato inesperado de você ter aqui na Serra. Eu comi lá em São Paulo, eu morei em São Paulo. Então, o Tuca, que é nordestino, enlouqueceu. Porque e tinha assim, e metade da comida que estava lá, Denise, era comida que serve para vegetariano e serve para vegano. Então, tranquilo. Claro, no vegano você tem que fazer uma reserva e dizer: olha, eu quero isso, 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 isso. Ele vai dizer: pô, não tenho todos os Tem mais ingredientes. Então, restrição, mas se conversar direitinho, tudo se resolve. eu não vejo nenhuma dificuldade em nenhum dos locais, porque da parte de vegetais, de frutas, essas coisas, todos trabalham. Eventualmente tem que ter um pouquinho, descer só um pouco a régua, mas venha fazer, porque eu tenho certeza que eles vão te atender. Você vai se surpreender. Eu vou sim, certeza. Só não pode ir lá na galeteria, como nós fomos. Os caras, vamos comer galeta. Daí a gente foi lá na galeteria. Aí não é para vegano, né? Lógico, né? Mas tem sim. O José Luiz está falando assim. Ele está falando que ele fez com a mulher que é vegetariana e ela foi bem servida. E ele está dizendo que avisou antes também. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo do JB que ele era vegetariano day after, né? No dia seguinte que nós estávamos saindo. E agora? Quando chegava, a primeira coisa que me preocupava, porque os outros comiam qualquer coisa, então dá para se atender. E para ele a gente dizia: pô, tu tem essa opção? Tem. Então tá, ficava tranquilo e já resolveu. Não tive nenhum problema. E eu te digo assim, que a comida é boa porque eu aumentei de peso, não perdi nenhuma grama, eu aumentei 1,5 kg. Então tá tudo. Gente, então é boa mesmo, hein? É boa a comida, a gente come bem. É para aproveitar. Então aí tem esse lado também, né? Que o caminho ele também envolve gastronomia local, que é muito importante. Que é muito boa. Isso mesmo. Gilberto, meu querido, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente essas informações. Tem um monte de gente elogiando aqui, falando que você é muito simpático, dizendo que está gostando muito da live.
E eu também adorei falar com você, conhecer um pouco mais sobre o caminho de Caravaggio e muito em breve pretendo estar fazendo este Vocês, caminho. Agora é, que eu vou ganhar uma seta só para e, mim. com certeza eu vou te esperar lá no santuário. Agora, olha só, Denise, eu fui executivo. Eu trabalhei 47 anos em empresa. Eu fui operário, trabalhei no comércio, depois fui executivo durante mais de 35 anos da área administrativa financeira. Para receber a quantidade de elogios e de feedbacks positivos que eu recebi só na tua live de hoje, tá? Porque eu estou observando aqui, eu acho que precisa quase uns 20 anos, né, de coisa. Por quê? Porque no meu trabalho, Sim. na minha vida, eu sempre fui cuidador de alguma coisa. E cuidador de alguma coisa é o cara que diz não para todo mundo. E eu agora estou fazendo uma É, coisa que é para dizer sim. E se o cara vier me fazer uma pergunta atravessada, o que, que eu faço com o cachorro? Traz uma jaula junto, eu já respondo. Então, às vezes a resposta um pouco mais apimentada, assim, com bom humor, ela quebra o cara no meio, né? E o cara fala, pô, tu tem razão, porque eu vou me preocupar com um negócio tão simples, né? Mas assim, ó, eu tenho feito com carinho, eu tenho me dedicado a essa questão do caminho, mas eu tenho trabalhado hard mesmo. Quando eu fui na secretaria, a Gabriele, que é a minha chefe, né? Porque eu tenho um documento que eu sou voluntário, ela disse, mas tu te importa de ajudar os meninos a... Não, 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 eu ponho a minha roupa de rasgada lá, a gente chama aqui de fatiota de verdarame, né? Quando eu morava no interior, a gente, para colocar sulfato, a gente tinha que ter uma roupa velha, né? Eu boto uma roupa diferente, uma bola, e vou lá fazer, não me importo, porque me dá satisfação. Eu saber que um peregrino vai passar ali e ele vai ver aquela seta. A gente, quando vê no caminho agora, derrubava o mato perto das. Parecia um ritual, todo mundo via, né? A gente limpa ao redor das setas. Por pisando, quê? Porque o dia que você for passar lá, ele vai estar seguro para você, né? Então, tenho com feito com certeza. carinho e tenho recebido do caminho muito mais. Não recebo dinheiro, mas tenho recebido muito carinho. Pode franquear meu telefone, você tem, se alguém perguntar, pode franquear. Eventualmente, eu vou estar numa live e não posso responder na hora, né? Como uma pessoa me ligou há pouco aí. Mas eu estou sempre à disposição. O meu lema no meu WhatsApp também é sempre à disposição. Por quê? Porque eu também, quando preciso, eu tenho aquilo que eu preciso. O universo devolve. O universo devolve. Muito Você, obrigado a todos. Estou à disposição de fato. Estou muito feliz de poder participar. Agradeço você pela tua gentileza, pela oportunidade, Denise. Por quê? Porque a gente está falando para um público imagina. completamente diferente, né? A gente está falando e você aí circula no seu canal gente que tem expertise, né? Aqui você tem gente que faz. É um pouco diferente, mas a gente está à disposição. Muito obrigado. Venham fazer o caminho de Adorei Caravaggio mesmo. e sejam felizes como a gente está sendo feliz aqui. Isso mesmo. Muito obrigada, Gilberto. Foi uma delícia, viu, Tá. querido? Me Tudo de manda o bom para endereço que eu vou te você. mandar o teu kit, que é esse aqui, ó. Vou mandar. Então tá bom. Um beijão para todo mundo. Tchau. Eu Um vou jantar com a beijão. peregrina agora e vou perguntar se ela subiu pela estrada ou porque eu não tenho certeza. Hoje eu vou perguntar para ela. Tá bom? Combinado, Um querido. beijão para Tchau, tchau. todos. Boa noite. Até Boa noite, depois. pessoal. Até a semana que vem. Tá bom. Beijão. Outro. Tchau, tchau.